Meus amigos, aqui estamos para mais um programa Colunas de Luz. É com muita satisfação que cumprimentamos a todos e desde já agradecemos a audiência que felizmente nós temos tido já durante esses 60 programas já gravados. Hoje nós vamos trazer um tema chamado Mensageiros de Jesus. Muito bem. Quando Jesus houve o planejamento no plano espiritual para que Jesus viesse a este planeta, exatamente colocar a sua moral, que hoje nós chamamos moral cristã, e ele veio ensinando essa moral através dos evangelhos que nós conhecemos. Jesus, logicamente, como um espírito muito evoluído, o mais evoluído que já pisou aqui no planeta Terra, ele necessitava de que a humanidade fosse preparada para receber as suas ideias, para receber os seus ensinos. E com isso vieram vários missionários antes dele, exatamente para colocar para a humanidade conceitos que permitissem à humanidade interpretar os evangelhos com mais propriedade e com mais sabedoria, principalmente. Então, é o que nós chamamos os avatares do bem. São aqueles missionários, aqueles espíritos missionários que vieram antes de Jesus para ajudá-lo na grande missão de colocar a moral cristã para que a humanidade toda aprendesse o que hoje nós chamamos de moral cristã ou cristianismo. O primeiro desses missionários que nós temos notícia foi Moisés, que viveu 4.000 anos antes de Cristo. A história deste missionário, chamado Moisés, está no Velho Testamento. E no Velho Testamento nos traz quem foi Moisés, as leis que ele criou, que ele foi também um legislador, e que veio dirigida exatamente para um povo que os romanos chamou de povo judeu, e que os aramaicos chamavam de hebreus. Muito bem, Moisés, que viveu 4.000 anos antes de Cristo, a primeira coisa que ele ensinou é que existia um Deus único. E ele, conceituando isso, lutou bravamente para que os hebreus daquela época entendessem que só existe um Deus, porque na época eram vários deuses. Cada nação tinha o seu Deus. Às vezes, cada família tinha o seu Deus. Então, Moisés, pela história que nós conhecemos do Velho Testamento, teve um papel muito importante, exatamente para o povo judeu, que era um povo que tinha a promessa de Jesus, que ele viria para orientá-los. O povo hebreu, que hoje nós chamamos de judeus, eles vieram da constelação de Capela e é um povo predestinado exatamente para receber Jesus. Depois de Moisés veio um faraó muito importante chamado Amenófis IV, ou então Akhenaton. É um faraó que viveu 1.200 anos antes de Cristo, que também ensinou que só existe um Deus único. E ele, inclusive, no Egito, existiam vários deuses, Osíris, Ísis,
uma pleia de deuses. E ele acabou com isso, colocando um deus só que ele chamou de Atom. Depois deles vieram vários avatares, vários missionários. Zoroastro, 700 anos antes de Cristo, que também pregava o Deus único. E foi Zoroastro que começou a colocar os conceitos morais do cristianismo. Foi com Zoroastro, também chamado de Zaratustra. Depois veio Confúcio, que viveu 600 anos antes de Cristo. Confúcio foi o que introduziu a oração, a prece dentro das religiões. Confúcio era um sábio, respeitadíssimo na sua época. E também monoteísta. Veio Buda, que inclusive não foi muito compreendido, e se criou uma religião, o budismo, que hoje reúne a maior quantidade de adeptos no mundo. Buda viveu 650 anos antes de Cristo. E ele introduziu a meditação, a introspecção, como forma de aperfeiçoamento humano. Ainda nessa mesma época, 600, 650, 700 anos antes de Cristo, teve um outro sábio, o sábio chinês chamado Lao Tse, que ele fundou também uma outra religião chamada Taoísmo, e que hoje é uma religião muito importante no Japão. É a maior religião do Japão. E, finalmente, 200 anos antes de Cristo, veio Hilel, um grande jurista essênio, que ensinava que nós não devemos fazer aos outros aquilo que nós não queremos que nos façam. Então esses foram assim, os primeiros avatares que foram enviados por Jesus para preparar a sua vinda. Mas vieram ainda os filósofos gregos. Sócrates, que viveu 470 antes de Cristo. E Sócrates já falava que essa vida é apenas uma passagem, que existe a vida depois da morte. Tanto assim que quando o obrigaram a beber veneno para matá-lo, o cicuta, ele bebeu tranquilamente, porque sabia que não ia morrer, que ele continuaria a sua vida. Veio um discípulo de Sócrates, Platão, que, aliás, escreveu tudo sobre Sócrates. Sócrates não escreveu nada, não deixou nada escrito, mas Platão deixou, que era discípulo de Sócrates. Aperfeiçoou as ideias de Sócrates. E Platão foi um dos primeiros a falar da reencarnação como forma de evolução. Veio também Aristóteles, 384 anos antes de Cristo. Veio Plotino, 200 anos antes de Cristo. E Plotino diz que Deus é a luz de tudo. Então, o Criador. Aí sim é que depois de 200 anos desses missionários, veio o grande Jesus. E assim, meus amigos, nós falamos dos avatares antes de Jesus. Outros avatares vieram depois de Jesus, mas que nós vamos deixar para falar numa outra ocasião. E assim, desta forma, nós encerramos este primeiro bloco e vamos passar para o segundo bloco, onde faremos uma entrevista com um dos coordenadores da próxima Semana Espírita em Montes Claros. Chamamos os nossos comerciais.